Davi, eu fiquei com uma dúvida, de vocabulário. O que seria imersão e submersão? Eu me sinto muito tranquilo em falar isso, porque eu fui responsável pela definição de afogamento. Né? Então, assim, e ainda hoje a gente vê no mundo inteiro. As pessoas falam muito, afogamento é igual a submersão. Não. Submersão seria um corpo todo submerso. Né? Imersão é quando você emerge parte de um corpo. Então, o que a gente está falando, e isso não tem importância quando a gente fala em corpo, a gente fala em via aérea. Né? Então, eu posso ter uma via aérea totalmente submersa, né? Então, uma pessoa que está com a boca para baixo, ela está com a via aérea totalmente submersa, ou eu posso ter uma pessoa com imersão, ou seja, eu estou brincando, por exemplo, já aconteceu com todos nós, você está brincando na água, alguém bate na água, aí você aspira, um splash. Né? Ou você está num local, por exemplo, num spray muito grande de água e você aspira a água porque aquilo ali está... Então, a via aérea está imersa em água e não submersa em água. Né? Então, a imersão permite que você aspire água e ar ao mesmo tempo. Ali estava o seu curso, ele está gratuito até dia 30 de junho. Isso vai Não, se... desculpa, até 30 de julho. Julho. Ah, ótimo. Perguntas? Professor, boa noite. Eu sou o Jordan. Eu tenho uma dúvida. Qual seria a melhor maneira para a gente prevenir os afogamentos durante enchentes e inundações? A prevenção de enchentes e inundações ela é mais complexa do que as outras, porque ela necessita, como prevenção, primeiro, você identificar riscos, né? De identificação de riscos no ambiente. Então, assim, por exemplo, lixo não deve ficar no chão, deve ficar sempre numa área, numa cesta, numa coisa elevada, porque evita, se chover, que aquilo seja carreado para o bueiro. Né? Você, o não desmatamento, você não ter só cimento, você ter áreas de absorção, não construir em locais que sejam de risco de deslizamento. Tudo isso a gente vai avaliar o risco no local. Como prevenção ativa, são todas essas medidas. Eu tornar o ambiente, mesmo que ele tenha muita chuva, que ele possa resistir mais a essa enchente, a esse alagamento, e aí, portanto, provocar menos risco para quem está naquele local. Prevenção reativa é eu colocar, por exemplo, um pluviômetro em algumas comunidades que eu já sei que são de risco, e no momento em que o pluviômetro atinge um determinado nível, eu acionar uma sirene para alertar a desocupação daquela área e ter ensaiado antes com aquele pessoal, aquele grupo de pessoas, como que vai ser essa desocupação daquela área, ou de uma comunidade, ou de uma cidade, ou do município, para onde aquelas pessoas vão ter que se dirigir. Então, essa prevenção ativa, eu atuando sobre o ambiente, evitando construções em locais impróprios, com risco, né? Não desmatando, não cimentando toda a cidade, deixando áreas de absorção, né, para a chuva poder ser absorvida, né, e prevenção reativa é eu poder reagir rapidamente antes que possa acontecer alguma coisa. Por exemplo, eu estou, por exemplo, eu fui pego dentro de uma inundação com carro, estou dentro do carro, por exemplo, e aí eu estou andando na cidade e aí eu estou vendo que tem uma poça à minha frente. Né? Eu observo que, por exemplo, o ônibus passa na poça já com a roda pela metade, na metade da roda. Eu sei que se eu estou de carro e ele é mais baixo do que o ônibus, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, está arriscado eu parar no meio do caminho.
entendeu? Então, são todas medidas. Isso tem, eu acho que no nosso gibi, né? A gente tem um gibi de inundações que é bem legal, de você dar aula para as crianças, você ensaiar em locais de maior risco, de maior área de risco, desculpa. Muito obrigado. Professor, deixa eu só rapidinho. Calma aí. Vê lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Me dá só um instante, vê lá. Oi, para de bater, peço desculpa. Oi. Eu queria saber quanto aos procedimentos que a gente deve fazer logo após a retirada da pessoa de dentro da água. Se é mais importante a gente levar em consideração a respiração, as ventilações ou as compressões torácicas? Mais importante é a ventilação. A gente começa pela ventilação, né? Nesse momento de Covid, se você não tiver proteção, o ideal é você fazer só a compressão. Mas a chance que você tem de ressuscitar uma pessoa sem usar a ventilação é muito menor do que se você usar a ventilação. Em afogamento, a gente usa ABC e não só compressão. Certo, obrigado. Professor, oi, você consegue me ouvir? Estou ouvindo. Em um momento, eu não sei se eu ouvi bem, eu vi que o afogamento em água salgada e água doce eram iguais, né? Teve algum lugar que eu já li que a tonicidade da água doce, por ser menor que do sangue, o afogamento ocorria mais rápido. Eu não sei se isso é verdade. Isso não procede. Isso é um viés de publicação. Foi feita uma publicação em 1936 por um cara chamado Cot, é um francês, que afogou, acho que 30 ou 32 cachorros. E ele botou 2 grupos de cachorro, de cães, né? Um grupo em que ele afogou em água doce e outro em água salgada. E ele concluiu, e ele achou isso. No água salgada no água doce tem mais hemólise, tem mais potássio, tem mais não sei o quê, tem mais... Mas acontece que a quantidade de água que ele usou para afogar o cão é uma quantidade que a gente não tem no ser humano. Porque o ser humano vai fazendo hipoxemia até parar. E o cão não. O cão ele pegou e botou água direto. Então ele botou um volume de água que é absurdo, que não acontece na realidade. E isso distorceu, que é um viés de publicação, né? Ele tem um viés de publicação e acabou esse viés sendo reproduzido na literatura e causando esse impacto de achar que são diferentes. Claro, a água salgada é diferente, se bota na boca é salgada, né? Mas o prognóstico e o tratamento é o mesmo. Entendi, obrigado. Davi, Diga. nesse tempo da Covid, como que a gente poderia fazer a ventilação? Porque numa hora dessa você não pensa muito, né? Mas tem que pensar. E aí, como fazer? Se a gente, dependendo da fase que a gente está passando no local, porque quando a gente fala da Covid, nós estamos na pandemia, o que fazer? Mas a gente sabe que a pandemia ela afeta de forma heterogênea, né? Ela afeta a metrópole São Paulo e Rio estão numa fase diferente de Minas Gerais, de Belo Horizonte, por exemplo, né? E cada cidade, até às vezes até bairros, eles estão em momentos bem diferentes, né? Então, assim, primeiro é conceituar qual o momento que você está. Né? Assim, que momento eu estou? Eu estou num momento de fase 1, 2, 3 ou 4. Em qual fase eu estou? Se eu estou na fase 1 e 2, o risco de transmissão é enorme. Né? Então, assim, nessa fase, como é que eu sei que é enorme? Porque na fase 1 e 2 eu tenho ou mais demanda de gente querendo vaga do CTI do que vaga de CTI. Na fase 2 eu tenho
mais ou menos um acerto aí. Eu sei que é grande porque o número de infectados que está indo para o CTI é um número de infectados muito grave, né? Vai dar aí 2,5%, 5% do total. Então, eu sei que a transmissão está muito acima daquele R0, aquele R0 está muito acima de 2, 2,5%. Então, o risco de eu fazer um boca a boca nessa situação é muito maior, né? Então, a gente tem que entender o local para entender o que a gente vai fazer. O ideal para o afogamento é realizar o boca a boca, né? E você usar uma máscara e um ambu, uma bolsa autoinflável, e você está com a máscara N95, você está com filtro EPA, você está todo aparamentado com EPI, não reduz, quer dizer, desculpa, reduz o risco de você adquirir a doença, mas não te dá uma blindagem contra a transmissão. E o afogado, ele tem um potencial de transmissão altíssimo, diferente de qualquer outro paciente. Tá? Por quê? Porque esse paciente que está mais grave, o paciente que vai necessitar ventilação é o paciente que está mais grave, né? Aquele paciente que está mais crítico, grau 3, o grau 2, mas o grau 3, o grau 4, o grau 5, que é o doente que vai precisar, pelo menos, de manipulação da ventilação. E esse paciente é o paciente que está em edema agudo de pulmão. Então, é um paciente que está aerolizando o ambiente, ele encharca o ambiente de partículas, né? Você, por exemplo, bota a máscara para ventilar e você, em 1 minuto, aquela máscara está encharcada, né, de líquido. Então, assim, existem várias propostas várias propostas diferentes de lidar com isso, né? E aí, cada local, eu participei de alguns consensos e alguns protocolos, mas nada é perfeito. Eu acho que isso vai mudar muito, porque, por exemplo, uma das propostas que eu não gosto é vamos botar uma máscara no paciente para proteger ele de aerolizar o ambiente. Só que o paciente tem insuficiência respiratória, você vai botar uma máscara de pano nele para evitar que ele... assim, não faz sentido, cara. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente não tem a solução ainda, a gente ainda está buscando, né? A gente vai fazer provavelmente até um congresso agora latino sobre afogamento e Covid para discutir várias questões, né? E no afogamento a gente prefere que faça boca a boca. Agora, imagina assim, quando a gente fala em Safe Kids, né? A gente fala em crianças que podem ser eventualmente ressuscitadas dentro de casa ou por parentes. É isso que a gente está falando. Então, assim, não há como dizer para uma mãe ou um pai que ela não deva fazer. Ela deve fazer, e deve fazer a ventilação, porque é o que vai dar maior chance para essa criança é a ventilação. O afogamento é uma parada de origem respiratória. Como toda parada de origem respiratória, o oxigênio está no talo. Ele foi a causa da parada cardíaca. Se eu não restauro esse oxigênio, a compressão não é que ela não possa adiantar, porque ela gera aí 1/3 de ventilação, mas ela não é a melhor forma de eu dar oxigênio, de eu corrigir o problema, né? Eu acho que você está... E, Davi, assim, dentro desse congresso, você fala latino, é porque não há interesse em mundial em tentar participar dessa... Há interesse, porque há interesse, sim. A gente fez eu ajudei a fazer uma revisão, e a gente fez, através da International Drowning Research Alliance, que eu sou um dos fundadores, a gente fez um protocolo sobre a Covid e o afogamento. É que, às vezes, organizar um congresso mundial é mais complicado. E a gente vê que a parte latina, e eu tenho uma ligação muito, muito grande com os latinos para ajudá-los.
o pessoal mundial está muito mais orientado, mais educado, mais interessa, entende mais o assunto, tem mais EPI, tem mais guarda-vidas, e a gente acha que a gente deve dar mais atenção nesse momento para quem está mais carente, com maior dificuldade, né? Essa é a razão da gente estar se voltando para os latinos nesse momento, né? Mas a gente vai convidar americanos, outras pessoas que falam espanhol ou português. Só eu queria fazer uma pergunta, que um pouco na linha do que o Félix perguntou, na hora que a gente vai fazer a ressuscitação, no geral a gente usa 32, né, de 30 compressões e duas respirações. Para afogamento é a mesma coisa? Tem alguma diferença? A gente pode fazer nas situações especiais incluem aquelas situações que são um pouco diferentes do usual, né? A American Heart e acaba o Wilcor também foi numa mesma linha, ele bateu muito na parada cardíaca de origem cardíaca, parada cardiorrespiratória de origem cardíaca. Quando a gente fala em situações especiais, a gente está falando principalmente nas paradas de origem, parada cardiorrespiratória de origem respiratória, ou seja, por baixa de oxigênio. Isso significa 5 situações: afogamento, criança, hipotermia, intoxicação exógena e trauma. São 5 situações que provocam usualmente a parada cardiorrespiratória por parada respiratória. Então, é muito importante a gente entender que, dentro desse contexto, privilegiar a ventilação é muito importante. Então, dentro desse contexto, se você tiver 2 socorristas, você pode fazer duas ventilações para 15 compressões, ao invés de fazer 2 para 30. Sendo que, nas primeiras ventilações do afogado, a gente faz 5 ventilações e não 2 ventilações. Então, a gente privilegia o ABC e começa pelo esse ABC com 5 ventilações. Tá? Beleza, obrigado. Professor, tanto em adulto como criança? Tanto em adulto como criança, porque a origem da parada é respiratória. O que acontece é exatamente, a confusão é exatamente essa sua pergunta, porque quando você fala em situações especiais, você está falando, e criança está falando numa digamos assim, num segmento, num grupo, numa coorte, né? E quando você pega isso e fala em adulto, você pensa mais na origem cardíaca e acaba perdendo o afogamento. E o afogamento tem essa questão que a gente não conseguiu resolver até hoje. A gente fica entre uma situação clínica e cirúrgica, né? Porque é um trauma, né? Mas ele tem um tratamento muito mais clínico do que cirúrgico, né? Mas ele não deixa de ser um trauma. Então, a gente ficou assim um pouco no limbo entre o ATLS e o ACLS. A gente fica meio perdido, um pouco num, um pouco no outro, e essa confusão é normal mesmo. Mas mesmo no adulto, se o afogamento for primário, que é a grande maioria, a causa da parada é de origem respiratória, e aí tem que privilegiar a ventilação mesmo. Você está tratando com um coração aparentemente são, né? Que é diferente da outra causa de parada cardiorrespiratória, que está tratando um coração que infartou, que tem uma doença coronariana, que tem uma arritmia, e é um outro coração, né? Esse afogamento está tratando um coração que é altamente ressuscitável, né? E o problema não é o coração, e sim restaurar o combustível que está faltando. Né? Davi, então, nos nossos treinamentos do Kit Save Lives Brasil, a gente pode introduzir esse afogamento, ou essa situação de risco de afogamento em casa, e falar que se houver essa ocorrência...
Eu acho que é o principal, Naomi. Eu acho que isso é o principal questão do Kids Save Lives, porque a principal questão ali, eu não posso te dizer obstrução de via aérea superior se é mais frequente ou não, se quedas é mais frequente ou não. Estatisticamente, pelo DataSUS, todo levantamento que a gente faz anual, a maior causa de trauma, né, de morte súbita, né, em crianças de 1 a 9 anos de idade, de 1 a 4 anos de idade, é a segunda causa de óbito. De 5 a 9 anos, de 5 a 14, terceira causa de óbito. Então, assim, o que morre mais por pneumonia, né, de 1 a 4 anos, se eu não me engano, e de 5 a 9 tem duas, eu acho que tem colisão e pneumonia também. E terceira causa e essa terceira causa acontece em casa. E não é como uma pneumonia, pneumonia, como é que você vai prevenir, né? Existem algumas coisas, mas não é uma coisa muito de prevenção, né? Mas o trauma então, o trauma é onde eu acho que onde a gente pode fazer a maior diferença. E a maior diferença, 50% desse, está dentro de casa e ao redor de casa, né? Então, eu acho que é bater nisso, principalmente o local onde a gente deve bater, reforçar, né, fazer com que essa informação chegue em casa. Esse é um desafio, né? Quer dizer, como fazer essa informação, pequenas informações, chegarem em casa e fazer com que a pessoa, que você consiga sensibilizar a pessoa, o pai, a mãe, com tantas outras preocupações que existem dentro de casa, né? Como é que sensibilizar para ele se preocupar com mais essa questão? Né? Então, só para reforçar agora, Davi, se eu for ensinar essa mãe e ela encontrou o bebê lá imerso, né? Na verdade, ele vai estar submerso, porque pegou a via aérea dele e acabou, né? E ela vai fazer o resgate com 5 ventilações e depois fazer o 32, 32 e chamar ajuda, né? Isso. Primeiro, ela tem que tirar de dentro d'água, o que já é um complicador. Por exemplo, numa piscina, num local, às vezes é mais fácil, né? Dentro de casa, normalmente, é um local mais fácil. Mas, às vezes, a criança caiu dentro de uma cisterna, não é uma coisa simples de tirar. Né? Ou a criança está numa piscina que não dá pé e a mãe ou a babá não sabe nadar. Então, assim, tem algumas complicações. Então, assim, primeiro ensinar como ela ajudar sem ela se tornar uma segunda vítima. Tirar de dentro d'água. Tirou de dentro d'água checar a resposta, não tem resposta. Pedir para alguém chamar 193, né? Abrir as vias aéreas, checar a ventilação, ver, ouvir e sentir. Não tem ventilação ou está na dúvida, aplicar 5 ventilações artificiais. Não houve resposta, iniciar 30 compressões. E aí manter essa 2 para 30, 2 para 30, 2 para 30, até que chegue o suporte avançado, até que volte a respirar, ou até que você fique exausto e não consiga. Crianças de 1 a 4 anos, você pode até pegar no colo e sair correndo para o hospital. Mas eu acho que a maior chance é você fazer alguma coisa no local, e não correndo para o hospital. Porque a gente sabe que ao correr para o hospital, ou estar dentro de um carro, ou em trânsito, a efetividade do que você vai fazer não é boa. Então, assim, a hora de ouro, o momento de ouro é naqueles 5, 10, 15 minutos iniciais, que é quando você tem que fazer o melhor no local onde você está. Foi Nossa, excelente, eu professor. agradecer, viu? Muito obrigada, viu, Davi?